E ainda no cenário internacional, segundo a imprensa americana, Donald Trump buscará um acordo que incluirá o congelamento do avanço russo, a proibição da adesão da Ucrânia à OTAN e a aceitação da soberania à Rússia sobre as terras já anexadas. O plano também estaria prevendo a retirada das tropas ucranianas de Kursk e uma ajuda da União Europeia na reconstrução do país, diz Zelensky. Guerra na Europa foi um dos principais fatores nos últimos anos para impacto em preço de grãos e fertilizantes. É hora da gente analisar o cenário futuro com impactos para o agro nacional. Paulo Molinari, consultor das safras e mercado, é o nosso convidado. Paulo, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kellen, obrigado pelo convite. Paulo, obrigado a você por estar conosco. A minha primeira pergunta é: essa guerra foi super importante para o agro e agora há uma expectativa de um acordo próximo. Você, primeiro, acredita nesse acordo para cessar fogo? E se esse acordo ocorrer, a Ucrânia volta com mais força ao mercado agrícola, ofertando mais grãos e impactando os mercados? Não apenas os grãos, né? Nós devemos lembrar que a Rússia é o maior exportador de trigo mundial. A Ucrânia é um grande exportador de trigo. Também é o quarto exportador de milho. Nós temos a Bielorrússia, que é o maior exportador de potássio, né, de KCl da região, passa por dentro da Ucrânia, utiliza os portos da Ucrânia para o seu escoamento. Então, todos esses produtos que estão envolvidos, né, como óleo de girassol, onde a maior fábrica de esmagamento de girassol está na Ucrânia, né, devem ter seus efeitos práticos e lógicos com uma trégua mais prolongada sobre a guerra. Mas em toda essa negociação, acredito que o que vai pesar mais são as sanções sobre a Rússia. E acredito que o presidente russo irá exigir a queda das sanções para poder finalizar ou gerar uma trégua de longo prazo. Perfeito. No seu cenário base, você trabalha com cessar-fogo nessa guerra na Europa para que você possa, inclusive, estimar volume de oferta de milho que vai ter no mercado, de trigo e também, eventualmente, um diesel mais barato vindo da Rússia para o Brasil, entre outros fatores para a gente considerar aqui? O mercado de diesel certamente terá um impacto muito forte. Possivelmente o mercado de KCl, né, que o Brasil é o grande importador e vem aí da Bielorrússia. Mas as safras de milho do ano passado, a safra de milho da Ucrânia foi muito pequena, né? Então ela não tem impacto imediato no mercado, e a safra de trigo já está plantada, né? Então é a safra de inverno, onde a neve cobre o milho de inverno, o trigo de inverno, e essa colheita já está programada. Então isso pode impactar mais na motivação de plantio, principalmente pelo lado da Ucrânia, para a safra 25-26, para a próxima safra. Dentro das análises da geopolítica com impactos no agro, você vê um cenário muito mais propício para um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia e um cenário base de maior oferta, então, por exemplo, vinda da Ucrânia para 25-26? Sim, não pelos dois mais envolvidos, mas pela postura do novo governo americano, que ele está vindo para resolver problemas que estão impactando na geopolítica global. Então, a atitude do governo americano sobre a Síria, né, nós já vimos tropas americanas dentro da Síria, que muito tempo nós não víamos. Nós já vimos aí uma decisão sobre a Palestina, sobre a faixa de Gaza, né, uma decisão americana. E agora vamos ver uma decisão americana sobre a OTAN e sobre a trégua na região. É uma trégua mais difícil. A atitude do governo americano exigir as reservas de lítio da Ucrânia como pagamento pelos recursos fornecidos à Ucrânia já é uma forma de pressão para um possível término da guerra. Vou tentar fazer uma sintetização grosseira e me corrija, por favor, se esse não for o seu entendimento. Se ocorrer esse cenário de cessar-fogo, de uma pausa na guerra na Europa, ela gera efeitos de mais oferta no mercado global e, com isso, preços mais para baixo, seja para insumos, seja para grãos. Esse seria o macro raciocínio que a gente deveria estabelecer? Não necessariamente é uma oferta, mas a redução das tensões no Mar Negro, onde é o grande fluxo de mercadorias para o Oriente Médio, para a própria China, que hoje é a grande compradora de trigo
da Rússia e milho da Ucrânia, isso reduziria muito as pressões comerciais para os grandes embarcadores voltarem a colocar seus navios na região, com menor risco da guerra, né? E tudo isso gera fluxo, né? Gera fluxo, melhora o ambiente da oferta para o abastecimento de alguns países chaves, né? Por exemplo, o Oriente Médio, nós temos aí Egito, Irã, Argélia, comprando muito milho da Argentina, muito milho do Brasil recentemente, e tudo isso pode melhorar com o fluxo de comércio voltando ao normal na região do Mar Negro. Ainda no cenário internacional, você falou sobre Donald Trump e a presença dele como um efeito nos desdobramentos da guerra na Europa. Olhando agora para efeitos na política comercial dos Estados Unidos e as relações com a China, com o México, com o Canadá. Essa turbulência, esse vai e volta de tarifas, pausa para México e Canadá, tarifas ainda vigorando, adicionais de 10% para a China. Efeito objetivo para o agro do Brasil nesse momento? Qual a sua visão? No curto prazo, zero, né? Tem mais atenção das expectativas. E nós notamos que a atitude do governo americano é uma atitude para uma correção social. Então, as pressões sobre o México, as pressões sobre o Canadá e também sobre a China envolvem mais o mercado, a imigração descontrolada e o mercado de drogas do que necessariamente o comércio de mercadorias. O fentanil, né, a droga zumbi, que hoje afeta muito a sociedade americana, onde, segundo os Estados Unidos, a China é o maior produtor. Então, a tentativa é de fazer com que esses países participem de todo esse controle e não fique só os Estados Unidos gastando dinheiro com proteção e os países vizinhos não ajudam. Então, acredito que isso vai ser um ambiente de negociação, um ambiente de discussão, e 10% sobre a China, basicamente absorvido pela margem operacional dos produtos e também por alguma pequena desvalorização cambial que reequilibraria bem esse quadro, não afeta muito a China e também não afeta muito os Estados Unidos, mesmo porque a retaliação da China foi para aquilo que ela não importa dos Estados Unidos, que é carvão, que é petróleo, máquina agrícola, né? Então, se tributou aquilo que a China importa muito pouco dos Estados Unidos. Muito bem. Uma próxima pergunta ainda sobre esse assunto. Muitos dos agricultores brasileiros têm uma boa memória da guerra comercial da era Trump, porque o preço da soja aqui subiu demais. Essa história vai se repetir, porque na sua fala anterior você mencionou negociação entre China e Estados Unidos. Para qual lado a gente vai? Para uma negociação em que o Brasil pode até ficar de fora e a China e Estados Unidos fecharem algum acordo mais benéfico para ambos, ou a gente pode rever algo semelhante à última guerra comercial? Bem, os fatos vão falando sobre eles, né? Ou seja, o processo é de negociação. Então, na verdade, as tarifas estão chamando os parceiros para a mesa, para uma negociação, para tomarem decisões em parceria. E as reuniões entre Estados Unidos e China já começaram a ocorrer e, naturalmente, virá uma solução para os dois. Aquele 2018 foi intempestivo, isso ocorreu no segundo ano de governo do Trump, depois de muitas negociações negativas, né? Então, numa mesa, num processo de negociação, vai e volta, né? Nós vamos ter ainda um bom tempo de negociação entre o país. O governo americano esse ano está mais rápido, mas eu acho que ficou bem claro que não será em 2025 que o governo americano tributará produtos americanos em 50% ou 40%, e muito menos a China revidar no complexo soja toda essa tributação. Para a China, ficou claro que tributar a soja americana em 2018 foi uma atitude de retaliação necessária naquele momento, mas custou muito caro para a própria China, porque ela veio aqui, ela derrubou Chicago, mas ela veio aqui pagando 250 pontos de prêmio e a soja ficou muito caro para ela e sem alternativa de importação. Tá certo. Então, nos parece que isso é mais um processo longo de negociação
do que um processo efetivo de tarifações. Aguarde, Molinari, por gentileza, a gente volta com você para tratar de cenário nacional em alguns segundos. Falando agora de cenário nacional, eu vou pedir para a equipe de produção colocar na tela as estimativas, as projeções para a safra de soja que estão aqui em andamento, a 24 e 25. Vejam que as safras e mercado está no topo, com 174 a 176 milhões de toneladas projetadas para essa colheita que está em andamento. Na outra ponta, Pátria Agronegócios com 165,8, uma visão que a safra será menor versus uma de que a safra será maior, no meio a outras empresas que foram consultadas pelo ORH nesta semana. Paulo Molinari, que aqui está conosco, representa as safras e mercado e está ali liderando com a visão de grande oferta. É uma safra recorde, mas você está ali com mais de 174 milhões de toneladas no topo dessas 5 consultorias privadas. De onde vai vir tanta oferta? Qual o efeito disso no preço, dado que o dólar essa semana ficou abaixo de 5,80? Bem, Kelly, nós fazemos isso há 50 anos, né? Então, o nosso know-how de pesquisa de safra, ele já tem uma importância relevante dentro do mercado brasileiro. Na nossa estimativa divulgada hoje, nós largamos 174,8, uma estimativa superior à anterior, que era 173,7. Consideramos as perdas no Rio Grande do Sul, consideramos as expressivas perdas de Dourados a Ponta Porã, mas não podemos deixar de computar nesse ambiente as altíssimas produtividades registradas nas demais regiões. Não é? Nós temos aí produtividades no Mato Grosso de 75 a 90 sacos. No Goiás, a mesma coisa. No Mato Piba, as primeiras lavouras colhendo 70 sacos nas mais precoces, naquelas lavouras de 100 dias, que geralmente têm produtividades mais baixas. Então, vejam, é muito difícil para nós trazermos uma informação que não é real. O produtor pode ficar nervoso, bravo, mas infelizmente ou felizmente, as produtividades estão muito altas. Eu mesmo estou hoje aqui no Chapadão do Sul, as produtividades aqui em média 80 sacas por hectare, até mesmo os produtores estão surpresos com os resultados, e isso nós temos que espelhar em números, né? Então, o nosso número de hoje estão mostrando as perdas onde existem e estão mostrando as produtividades altas onde elas estão efetivamente confirmadas. E nós não temos como chegar num número mais baixo que esse, e eu diria assim, se não fossem os problemas no sul do Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, talvez a safra fosse realmente bem mais alta. Paulo Molinari, muito obrigado. A gente vai chamá-lo para uma outra conversa para detalhar ainda mais esse cenário brasileiro e internacional com impactos para o agro. Paulo, que é consultor das safras e mercado, volte sempre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.